Sabe que hoje a gente tem uma palavra linda e com muito ensinamento pra gente? Nesse episódio 26 desse estudo do Evangelho de Jesus, escrito por João, a gente vai entender tanta coisa da nossa vida, a gente vai conseguir compreender através das coisas que Jesus viveu, ouviu e passou, como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades que a vida nos apresenta. Então, eu convido a você que fique aqui com a gente nesse episódio 26. Caso você esteja chegando agora, tem 25 episódios para trás que você tem disponível para estudar e todo ele é o livro de João. Desde o primeiro capítulo, no primeiro verso, e a gente vai até o último capítulo, o último versículo, e a gente está fazendo exatamente isso, buscando o estudo, a reflexão e a aplicabilidade da palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história de vida. Então, eu convido a você e te peço que, claro, ajuda esse canal evangelizador a crescer. Aqui a gente não pede nenhuma contribuição mensal, não estamos aqui para vender algum curso ou algum livro, nada disso. Apenas eu sou formada no seminário teológico e venho aqui toda semana trazer um estudo e uma reflexão sobre a palavra de Deus. E há algum tempo a gente vem então fazendo esse caminho no livro de João, estudando todo ele e trazendo todos esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso caminhar com Cristo. Então, é isso. Vamos hoje estudar a palavra de Deus que está em João. Estamos dando início ao capítulo 7. Vamos começar do verso 1 e vamos até, você vai podendo aí abrir a sua Bíblia, fazendo a leitura comigo, e a gente vai então do verso 1 até o verso 13. Vamos estudar essa parte, vamos refletir sobre isso, que é quando fala que Jesus vai à festa das cabanas, ou tabernáculos, também era chamada pelos judeus, essa festa muito grande que reunia muitos judeus na época. Então, fica aí com essa rápida vinheta agora, não vai embora, ela demora alguns segundos apenas, ali eu estou me apresentando, eu estou informando a você o meu e-mail, onde várias pessoas, elas mandam suas mensagens, suas dúvidas, seus testemunhos, conversam comigo por ali, por esse caminho. Então, fica aqui, enquanto a vinheta roda, você abre a sua Bíblia, pega a sua caneta, faz da sua Bíblia a sua conversa com Deus. Essa semana mesmo eu conversava com um amigo e ele tem uma Bíblia apenas virtual no telefone. E eu perguntei a ele assim, por quê? É um monólogo? Só Deus fala? Porque é importante, na minha opinião, a Bíblia escrita. A Bíblia escrita é quando você pode rabiscar, sublinhar, anotar, escrever as coisas que a partir do momento que você está ali lendo a palavra de Deus, você está conversando com Ele. Ele vai te dizer coisas, você vai fazer respostas, você vai fazer perguntas e Ele vai te dar respostas. Você vai fazer reflexões, Ele vai estar ali te acompanhando, porque Ele disse que o Espírito Santo, Ele está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos lembra da verdade, Ele nos explica as dúvidas que nós temos. Então é muito importante que você tenha uma Bíblia de papel para que você possa anotar e escrever as suas experiências com Deus. E eu te garanto que daí a um tempo você vai passar naquela mesma parte da Bíblia, você vai ler aquele mesmo versículo, aquele mesmo livro, e outras coisas serão reveladas por Deus a você na sua vida. Então, considere ter uma Bíblia de papel. De repente, uma versão NVI, onde tem uma linguagem mais próxima da linguagem de hoje, caso você seja um iniciante no estudo da palavra de Deus. Mas, enfim, não deixe de ter uma Bíblia de papel com você. Eu te dou esse conselho. E anote e escreva tudo que você vive com Deus naquele momento da leitura. A Bíblia é um livro, é um compilado de livros, porém, ela não é um livro qualquer, ela é um livro diferente, porque a Bíblia conversa conosco como nenhum outro livro faz. É uma conversa do Pai com o Filho. É uma conversa do teu Pai Celestial com você, que é filho dele. Então, quando você simplesmente lê e nada diz, nada fala, nada acrescenta, nada sublinha, nada anota, é como se fosse um monólogo, apenas Deus ali falando com você e você simplesmente ouvindo, mas Deus quer a tua participação em todas as coisas, nos milagres, nas bênçãos que Ele dá na tua vida, Ele também precisa que você faça a sua parte. Então, Deus quer conversar com você, porém, Ele quer uma conversa e não um monólogo. Então, converse com Deus através da sua Bíblia também, o seu coração, os seus atos, né, os seus pensamentos, a sua maneira de tratar o teu próximo, tudo é uma forma da gente estar ligado com o Pai.
ter essa intimidade com a palavra dele, com a pessoa dele, com aquilo que ele nos revela, nos explica, nos conduz. Olha, é delicioso ter uma Bíblia de papel. Então, considere isso. Então, vamos lá. Vai abrindo sua Bíblia, vamos para a nossa vinheta e já vamos então começar a leitura. João, capítulo 7, verso 1 ao 13. Eu te aguardo depois da vinheta. Não sai daqui, tá bom? E curte, compartilha, indica para os amigos. Ajuda esse canal evangelizador com unicamente essa intenção a crescer e a chegar até mais pessoas. O teu curtir faz com que isso aconteça, tá bom? Então, vamos em frente. Bom, então nós estudamos no episódio 25, quando os discípulos abandonaram Jesus, né? E aí nós fizemos todo esse estudo no episódio anterior a esse, mas você que está chegando agora, se estiver chegando agora, você não vai ficar perdido. Nós vamos agora começar um outro assunto, que é Jesus vai à festa das cabanas ou à festa dos tabernáculos. Então começa assim, capítulo 7. Depois disso o quê? Depois que Jesus, lá no episódio 24, falou com os discípulos, alguns os abandonaram porque disseram que a palavra dele era forte demais, aquilo era pesado demais, não suportaram, porque ficaram muito pelo físico e nada pelo espiritual. E aí Jesus também, então, pergunta aos 12 se algum também quer ir embora, quer abandoná-lo. Ele também revela que ele sabe que entre eles está o diabo, que era, no caso, Judas, que viria a traí-lo. Então, depois que isso tudo aconteceu, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, ou do tabernáculo, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir lá para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Jesus estava distante da Judéia, porque os judeus, a todos aqueles que faziam parte do Sinédrio, todos os judaizantes que não estavam aceitando Jesus como Messias, aquele já tão indicado e falado no Antigo Testamento, onde Deus o tempo inteiro dizia que ele chegaria, que ele viria, e não estavam aceitando Jesus, queriam então matá-lo, acabar com a vida de Jesus. Jesus sabia disso. Mas Jesus então, sabendo que não era hora para aquilo acontecer, porque mais adiante isso vem acontecer, o que é uma prova de que Jesus realmente não foi capturado e morto contra a vontade dele, mas ele mesmo se entregou como ele mesmo diz. Mas ele sabia que não era a hora. Então, por isso, ele andava lá para Galileia e não estava na Judéia, aonde se concentrava as pessoas que queriam dar fim a Jesus. E aí, a Bíblia nos diz que os seus irmãos, quando foi se aproximando a data da festa, disseram a ele: você deve sair daqui, da Galileia, parar de ficar escondido e ir para os seus discípulos, para que eles possam ver as obras que você faz. Bom, aqui a gente tem alguns ensinamentos. Algumas pessoas dizem e acham, embora a Bíblia algumas vezes comente a respeito dos irmãos de Jesus, a Igreja Católica, por exemplo, ela preserva a virgindade de Maria e diz que Maria é virgem e que Maria foi apenas mãe de Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E isso é fato. Porém, a Bíblia não diz em nenhum momento que Maria não teve outros filhos depois de Jesus, já que era casada com José. A Bíblia menciona alguns irmãos de Jesus. Há muitos anos atrás, na Igreja Católica, uma vez eu ouvi a explicação de um padre, dizendo que quando a Bíblia fala irmão, não quer dizer que seja irmão de sangue, irmão consanguíneo, irmão de pai e mãe, mas que na época, os mais próximos, os parentes mais próximos, então, eles se tratavam como irmãos. Bom, essa afirmação é um pouco perigosa, porque de onde se tira essa informação se a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, não nos diz isso? Existem algumas possibilidades. José, ao se casar com Maria, ele era mais velho que ela. Maria era uma menina de aproximadamente de 12 a 14 anos de idade, quando então se casou com José e antes disso teve a visita do anjo, dizendo a ela que ela daria vida ao Filho de Deus. Dizer que Maria não teve nenhum filho com José, aonde ambos viviam em matrimônio, e matrimônio este sempre desde Adão e Eva abençoado por Deus. Nunca o patrimônio ou uma relação conjugal de um homem e uma mulher que deem frutos, novos filhos e outros filhos, isso nunca foi considerado por Deus um pecado.
José sendo mais velho do que Maria, existe pessoas estudiosas da época em que dizem que pode ser que José tenha tido um casamento anterior, tenha ficado viúvo e tenha tido filhos deste casamento. Então, esses irmãos que a Bíblia se refere de Jesus seriam, na verdade, irmãos por parte de pai, que, na verdade, José não era pai de Jesus. José foi padrasto de Jesus e teve uma missão linda e de muita responsabilidade aqui na terra, quando lhe foi concedido por Deus o homem que estaria criando, cuidando de Jesus aqui na terra, cuidando de Maria, no parto de Maria, as viagens de Maria, protegendo Maria e não deixando que Maria caísse em escândalo, porque como a própria palavra diz, José, quando viu que Maria estava grávida, ele ia meter o pé, não ia falar nada para que ela não fosse apedrejada. Ele não queria o mal de Maria, porém ele não queria então consolidar aquele casamento onde ambos já estavam prometidos um para o outro com uma mulher que já estava grávida e ele sabia que não era dele. Até que então vem o anjo e diz a José, não faça isso, José. Ela está esperando o filho, mas é um filho de Deus e foi concebido pelo Espírito Santo. Então, José teve essa nobre missão de cuidar do filho de Deus aqui na terra. Então, se José teve outros filhos antes de Maria, se José teve um outro casamento antes de Maria, de qualquer forma, esses irmãos não seriam irmãos de Jesus, porque José não era pai dele de sangue, certo? E esses irmãos, se foram de um outro casamento de José, não seriam irmãos de Jesus. Então, de qualquer forma, Maria, que tinha uma vida matrimonial com José, ter concebido com ele outros filhos, isso não invalida Maria em absolutamente nada. O fato é de que a Bíblia menciona mais de uma, duas vezes os irmãos de Jesus, a existência de que Jesus tinha irmãos. E aí, então, voltando no que a palavra quer nos dizer, os irmãos de Jesus estavam tipo que provocando ele. Tipo, olha só, você fazer o que você faz, ser o que você é, escondido aqui na Galileia, pô, quem quer aparecer tem que ir para público. Então, assim, ele estava evitando de ir para a Judéia porque lá queriam matá-lo, mas lá ficava Jerusalém. E Jerusalém estava lotada com a festa dos tabernáculos. Muita gente, muitos dos judeus estavam lá para essa festa. Então os irmãos dizem, já que você quer aparecer, aparece para o público. Vai lá, aproveita agora que a cidade está lotadaça e vai para lá, vai se mostrar lá. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando que os irmãos de Jesus, eles meio que talvez ficaram enciumados ou invejados do que era Jesus, da obra de Jesus. Então eles estavam provocando Jesus, vem cá, já que você quer aparecer, então vai para lá. Como nós vamos ver aqui no verso 4, eles continuaram dizendo, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Está escrito no verso 5. A palavra de Deus nos diz que os irmãos de Jesus não estavam incentivando a ele que fosse para a Judéia, local onde ele estava evitando para que não fosse morto, porque ainda não era a hora disso acontecer. A Bíblia nos mostra o seguinte, eles não estavam incentivando porque queriam que o irmão aparecesse, que as pessoas crescem nele, que as pessoas vissem que ele era o Filho de Deus. Nada disso. Os irmãos estavam provocando a ele que caísse numa cilada. Estava querendo mexer com o orgulho e a vaidade de Jesus, para que Jesus então dissesse, vocês acham que não? Então eu vou mostrar para vocês que as pessoas vão crer em mim, eu vou me assumir publicamente. Não, Jesus não entrou na pilha dos irmãos. E aí a gente pode entender o seguinte, Jesus era uma pessoa, com certeza, né? A gente sabe disso, muito especial. Ele era o próprio Deus, ele era a encarnação de Cristo nele mesmo, ele era o Messias, ele era o prometido, ele era aquele que Deus anunciava há muitos anos a vinda e a salvação. Ele fazia milagres, ele multiplicou pães e peixes, ele curou um aleijado lá no tanque de Betesda, como nós também já estudamos, esse tanque ficava do lado de fora do templo, exatamente em Jerusalém. Lá todos condenaram Jesus por ter feito aquilo, porque era um dia de sábado, e aí os judeus, os judaizantes, todo aquele sinédrio, toda aquela cúpula de judeus condenaram ele por ter curado um aleijado no dia de sábado, porque sábado
na religião judaica é um dia sagrado e que não se poderia fazer nada, e era assim que eles entendiam, quando Deus já havia explicado isso várias vezes, mas para eles nada se podia fazer, né? O aleijado que foi curado saiu então carregando a sua maca, e ele também não poderia estar carregando maca no dia de sábado, enfim. Então toda essa controvérsia, toda essa antipatia desse grupo contra Jesus fazia então com que Jesus não estava indo para a festa, mas os irmãos queriam botar ele no fogo, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia nos mostra o seguinte, para que não reste dúvida para a gente, que ninguém dos irmãos estava dizendo para ele ir, porque tinha orgulho do irmão que tinha, porque tinham orgulho de Jesus ser seu irmão deles, seu irmão. Eles queriam botar Jesus no fogo, e a Bíblia está dizendo porque não criam nele. A Bíblia, ela tudo nos revela o suficiente para que possamos entender. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né, você que está aqui comigo, refletindo nessa palavra junto comigo, você vê que isso acontece nos dias de hoje, na sua família, na minha família. Nós somos vítimas de que pessoas, mesmo que familiares, se voltem contra nós, tenham inveja da gente ou tenham ciúme da gente. Eu até consigo buscar uma compreensão no seguinte: os irmãos de Jesus devem ter notado uma grande diferença de sabedoria, de comportamento, de obediência, né? Da feitura dos milagres. E eles diziam assim, pô, a gente é filho do mesmo pai, da mesma mãe, e não temos todos os poderes que ele tem. Não somos como ele é. Não temos a sabedoria que ele tem. No judaísmo, é natural que o pai comece a ensinar o Antigo Testamento para os seus filhos. Então, com certeza, José, ele deu os primeiros ensinamentos do Antigo Testamento para Jesus, assim como também deu para os irmãos de Jesus. E, de repente, os irmãos de Jesus se viam assim, poxa, a gente aprendeu pelo mesmo pai. E, no entanto, esse cara absorveu muito mais informações do que a gente. Ele tem poderes que a gente não tem, né? Não sabemos se foi ou não explicado para os irmãos de Jesus toda a história do anjo com Maria, do anjo com José. Talvez não tenham explicado isso para eles. Talvez eles tenham tomado conhecimento disso, assim, junto com todos os outros povos e as outras pessoas da época. Então, com certeza, deve ter gerado no coração desses irmãos de Jesus uma competição, uma rivalidade, uma inveja. Coisas que acontecem também conosco, seja com membros da nossa família, seja com amigos, seja numa época de escola ou de trabalho, que a gente desperte nas pessoas alguma inveja, algum ciúme, alguma vontade que aquela pessoa tem de estar no nosso lugar e, já que não consegue, também quer que a gente se ferre no lugar que a gente está. Algumas vezes a nossa luz e a nossa forma de ser ofende aos outros, e os outros não suportam algumas qualidades que nós temos. E com isso querem mais é nos colocar no fogo. E nos dão, né, como meu pai dizia, dá linha na pipa, instiga no orgulho, instiga na vaidade, e a gente cai nessa cilada. Mas aí a gente vai aprender com Jesus, quando isso nos acontecer, como é que a gente deve agir. E aí, continuando então a nossa leitura, então Jesus lhes disse, estamos agora no verso 6, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O que Jesus estava querendo dizer aqui para eles? Olha, para mim ainda não chegou o tempo certo, por quê? Porque Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus fazia, como nós já estudamos aqui, tudo aquilo que o Pai dizia, tudo aquilo que o Pai falava e no momento e na hora que o Pai determinava. Vamos entender que o Espírito Santo, Cristo, Jesus, Deus, é tudo uma única pessoa. Cristo, como eu disse aqui no episódio 24, Cristo ele foi imolado antes da criação do mundo. Cristo ele já tinha sido planejado pelo Pai, pelo Senhor, pelo nosso Deus, para que ele já fosse a nossa salvação. O pecado e a queda do homem não foi uma surpresa para Deus, tanto que antes o seu amor é tão grande e cuidado conosco, que antes disso tudo acontecer, ele já tinha o plano da salvação, que é Cristo. Cristo existe antes da formação do mundo. Como João disse lá no capítulo 1, que ele era o verbo, que ele já estava desde a criação, que tudo se fez a partir dele. Nós já estudamos isso aqui também. Então, Cristo, Deus, Espírito Santo sempre estiveram juntos. Jesus Cristo, Jesus quando nasceu, ele é a encarnação do Cristo que já existia. Jesus Cristo
Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Nós sabemos disso. Jesus é o Cristo. E o Cristo é Jesus. Jesus é o homem que nasceu de uma mulher que Deus trouxe para nós, para que ele, em pessoa, encarnasse o Cristo e revelasse para nós quem é Deus. Esse é o nosso Jesus. Compreende? Então, Jesus, quando diz para os irmãos, e dá esta resposta para eles, de que ainda não era a hora dele, ainda não era o momento dele, porém, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Porque os irmãos de Jesus viviam conforme esta ordem e esta regra do mundo. Para eles, qualquer tempo era tempo, porque eles não estavam ainda absorvidos pela palavra de Deus, vivendo em obediência com Deus, vivendo alinhados com a palavra de Deus. Embora dentro de casa, olha só, dentro de casa eles foram criados por uma mãe que andou sempre em obediência com Deus, foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu próprio filho. Eles, em casa, tiveram a educação de José, um homem que também foi escolhido por Deus para que cuidasse de Jesus aqui na terra, como se pai dele biológico fosse, que desse todas as instruções, os socorros, o carinho, o cuidado e a responsabilidade. Olha que ambiente fértil que os irmãos de Jesus também cresceram e foram educados por essas mesmas pessoas. No entanto, o coração deles estava com inveja, não criam em Jesus e ainda queriam colocar ele no fogo. Então, quando Jesus diz, ainda não é a minha hora, ainda não é o meu tempo, por quê? Porque eu vivo ligado com o meu Pai. Mas para vocês que não vivem, qualquer tempo é tempo. O que o mundo fala para vocês fazerem ou falarem, vocês vão lá, falam e fazem. Quando o mundo provoca o coração de vocês caem nessa cilada de vaidade, de orgulho. Mas eu não. Ainda não é meu tempo, mas é o de vocês. Vai lá. E aí Jesus continua, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O mundo não odiaria os irmãos de Jesus porque os irmãos de Jesus estavam no mesmo time. Como nós um dia também estivemos, antes de estudarmos a palavra, antes de entendermos que aquele que ama verdadeiramente a Jesus segue os seus mandamentos. Aqueles que seguem os mandamentos de Jesus e que buscam copiar o estilo de vida de Jesus está revelando que também ama o Pai. Porque Jesus disse que ele e o Pai são um. Ele e Deus é apenas uma pessoa. Então, quando Jesus diz a eles exatamente isso, que o mundo não pode odiá-los, porque você faz parte desse mundo, você faz parte dessas dificuldades, você faz parte dessas invejas, você faz parte dessas contendas. O mundo não vai poder te odiar, porque você faz parte dele. Vocês estão iguais a ele. Mas a mim o mundo odeia. Sabe por quê? Porque eu dou testemunho de que o que o mundo faz é mal. Eu dou testemunho de que querer botar um irmão na fogueira, querer botar um irmão para ser morto mais rápido, eu dou testemunho de que isso é mal. Eu dou testemunho para o mundo de que curar um aleijado num dia de sábado é coisa boa e que, no entanto, o mundo, quando proíbe isso, a religiosidade dos judeus, quando me proíbe de fazer uma coisa dessas, é má. Então, eu estou ofendendo as pessoas à medida em que eu estou tentando, com amor e carinho, porque eu estou aqui para revelar quem é o Pai, querendo mostrar o que é certo e o que é errado, aonde está a religiosidade, o exagero, a visceralidade. Por isso que o mundo, ele não odeia vocês, mas ele odeia a mim, porque eu estou mostrando ao mundo aquilo que ele realmente é. Mas Jesus, ele não estava só dando testemunho do quanto o mundo faz mal, mas Jesus, ele vinha nos ensinando, revelando e dando testemunho do quanto o mundo pode viver bem se der ouvidos a Jesus. E aí ele diz, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Jesus sabia exatamente o tempo dele, por quê? Porque Deus ia dizer a ele. Jesus disse que aqui, de forma encarnada, ele mesmo diz que se esvaziou de si, ele se esvaziou da sua divindade, porque ele era o próprio Deus.
Porém, aqui, andando conosco, ele se esvaziou de si, mas ele não perdeu sua divindade. Tanto que nós vemos que ele se entrega, que ele vai para a cruz e que ele sobe aos céus e que lá então ele é declarado, como a gente já estudou aqui no episódio 24, Rei dos Reis. A ascensão de Jesus, ela deve ser muito estudada. Estude a importância da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus não é só que Jesus subiu aos céus, é que Jesus subiu aos céus, Jesus venceu a morte por ele e por nós que cremos nele. Jesus está não só no céu, mas como está à destra do Pai. E Jesus, então, foi declarado o Rei dos Reis. A ascensão de Jesus é muito profunda e muito importante. Então, quando ele diz que ele ainda não vai com vocês, esse tempo ainda não é apropriado para que eu vá. Jesus não deixava que ninguém gerenciasse a vida dele. É outra grande explicação para a gente. É uma outra maneira de nós também refletirmos e aplicarmos na nossa vida. Não permitir com que pessoas gerenciem a nossa vida. Escuta o teu coração, escuta aquilo que Deus fala para você e não deixe que a opinião dos outros, inveja dos outros, segundas intenções dos outros, façam com que você faça aquilo que dentro do teu coração, no teu íntimo, o Espírito Santo trabalhando em você disse para você não ir, para você não fazer, ou que esse não é o momento, ou que essa não é a hora. Escuta o que Deus tem para falar para você. Não fique só dando ouvidos àqueles que estão ao seu redor. Escute primeiro aquilo que Deus fala com você. João disse, não vão acreditando em tudo quanto é profeta. Acreditem apenas naquele que disser que realmente crê que Jesus viveu, que Jesus encarnou, que Jesus esteve aqui, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que Jesus é realmente o Filho de Deus. Aquele que disser isso, você pode confiar. Em espíritos que digam diferente disso, não confie. Então, escute o Jesus que está dentro de você conversando contigo. Não permita que pessoas gerenciem tudo e todas as coisas na sua vida. Escuta, mas antes, para e ouve o teu coração. Jesus não entrou na pilha dos irmãos. Mesmo que Jesus era Deus, sabia de todas as coisas, Deus tomava conta dele, Deus estava com ele estava com Deus, ele e Deus era um só. Porém, mesmo que Jesus desse ouvidos aos irmãos, e não tivesse percebido que os irmãos não criam nele e que queriam mais é que ele se ferrasse lá na Judéia, se ele não para ouvir o coração dele, onde o Pai conversa com ele, conversa contigo e comigo também, talvez ele tivesse ido. E talvez acontecesse o que ainda não era hora de acontecer. Então, não deixe que pessoas gerenciem a sua vida. Não reclame de algumas coisas que aconteçam e que às vezes te causam algum atraso. Muitas vezes Deus está te atrasando um pouquinho para sair ou para chegar, porque Ele está te protegendo de algumas coisas. Então, procura sempre estar conectado com Deus, que fala contigo dentro do teu coração. Não cai na pilha dos outros. Você pode até ouvir. Pode vir algum conselho de uma pessoa até muito bacana, muito boa, que realmente te ame de verdade. Mas, no entanto, depois disso, escuta o teu coração e gerencie você mesmo a sua vida. E aí ele continua. Tendo dito isto, permaneceu Jesus então na Galileia. Os irmãos foram para a festa e ele ficou ali. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então, Jesus, sabendo das provocações, ele deixou que eles fossem. Ele não entrou na provocação, ele não precisava provar nada para ninguém, ele não precisava provar nada para os irmãos, ele não precisava entrar na pilha dos irmãos. E aí, então, continua no verso 11. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito de Jesus. Alguns diziam, ele é um bom homem. Outros respondiam, não é nada, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Bom, então Jesus, ele não foi à festa com os irmãos, Jesus não caiu na provocação, Jesus não deixou que gerenciassem a vida dele, o momento dele, a hora dele e como ele deveria fazer aquilo. Jesus, ele percebeu, e muitas vezes nós não percebemos, do quanto as pessoas querem a nossa queda.
Às vezes pessoas que convivem conosco, que dormem e acordam com a gente, que vivem debaixo do mesmo teto, seja ou de casa ou do teto do trabalho. Pessoas às vezes que são até um pouco distantes, mas que desejam ver a sua queda. Pessoas que às vezes dizem assim, não é possível que aquela pessoa é tão direitinha ou é tão perfeitinha, aonde está o defeito dela? Ela tem que ter. E aí quando o seu defeito aparece, nossa, elas se lambuzam igual comendo mel e botando a mão no pote, lambendo os dedos e deixando escorrer. Ficam maravilhadas quando a sua falha e o seu erro aparecem, porque na verdade todos nós temos, e coitadas, elas também têm. Mas muitas vezes pessoas não suportam aquilo que somos, ou do jeito que somos, ou aquilo que temos, ou que construímos, ou o que fizemos, ou que dedicamos-nos, e o sucesso que tivemos. Muita gente não suporta isso. Para você, às vezes, o que você tem é uma bobagem. Às vezes você fala assim, nossa, é tudo isso mesmo? Olha, eu nem sabia que algo que eu fiz ou que eu tenha criado tem tanto valor. Para você pode até ser natural, porque Deus esteve contigo, te ajudou, você conseguiu, você estava ali, você permaneceu, você perseverou e foi bacana. Mas para outra pessoa que não tem, ou que não conseguiu, ou que não entende como você tem, para ela aquilo é um motivo de muita inveja e ela quer mais é que você se ferre. A palavra nos ensina isso. Os próprios irmãos de Jesus provocavam ele para que ele caísse numa cilada e que ele fosse prejudicado. E aí Jesus, ele não quer nem a companhia deles. Você vê que Jesus diz para eles que não chegou o tempo apropriado. E tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Ele chegou de forma tímida, de forma particular. Não chegou ali, já que todo mundo estava ali aguardando ele, então ele já era muito conhecido. Ele não chegou ali querendo, uau, cheguei. Não, ele chegou com simplicidade e com humildade. Por que ele chega com simplicidade e com humildade? Nós vamos ver isso à frente, mas eu já te adianto. Ele chegou com humildade e simplicidade porque Jesus sabia o tempo inteiro que a glória não era dele, mas sim de Deus. Tudo aquilo que fazemos, que surte efeito, gente, que faz sucesso, que é bonito, que deu certo, que você conquistou, em nenhum momento pense que é para sua glória. Na verdade, foi Deus quem te concebeu tudo isso. Tudo que nós temos, fazemos, realizamos, que dá certo. Você cozinhou um feijão que ficou gostoso, bem gostoso, uma delícia. Parabéns, mas não é a tua glória, é para a glória de Deus. Ele te deu a capacidade, ele te capacitou, ele providenciou para você que chegasse até você os ingredientes necessários para que o sabor daquele feijão ficasse pronto. Jesus, o tempo todo, de todo o caminhar de Jesus, ele mostra o seguinte: nada é para minha glória, mas sim para a glória do meu Pai. Nada é para minha glória, mas sim para a glória de Deus. Jesus, ele mostra isso para a gente o tempo inteiro, ou seja, devemos reconhecer na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Numa unha que fazemos, numa roupa que compramos, num carro que abastecemos, que botamos o combustível. Obrigada, a Deus, porque isso vem de ti. A própria palavra diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, tudo que você tem, que tem algum valor material, agradeça a Deus, porque Ele é o dono disso e te concebeu. Ele é o dono disso e permitiu que chegasse até você também. Não é pela força do nosso braço, mas é pela graça do Senhor. Nada que fazemos. Você fez um bolo gostoso, você hoje acordou e disse assim: hoje eu vou dar uma faxina no meu carro, ele vai ficar todo lindo, vou passar produtos, ele vai ficar tinindo, ele vai ficar cheiroso. Quando o seu trabalho terminar de ser realizado, você diz assim: obrigada, Deus, porque você me deu saúde para fazer, capacidade para fazer. Você permitiu que chegasse até mim o recurso necessário para comprar os produtos para botar no carro. Você permitiu que chegasse até mim o conhecimento desses produtos bons para eu passar no meu carro, para ele poder hoje estar cheiroso, limpo, tratado, hidratado, zelado. Pai, eu preciso zelar por esse meu carro, porque na verdade foi você que me deu. Porque todas as coisas da nossa vida vêm de Deus, não vêm de nós. Não é porque estudamos, porque trabalhamos, porque vendemos, porque temos um cargo, porque temos um emprego. Tudo isso que temos, só temos porque Deus, com a sua graça, bondade, amor, cuidado, zelo, providências, fez com que chegassem na nossa vida.
Quando a gente entende isso, quando a gente tem essa abertura, quando a gente consegue compreender que pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, pela nossa própria intelectualidade, não seríamos e não conseguiríamos nada, porque até o nosso intelecto, quem nos fornece, quem nos permite é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso formador, que nos formou também antes da criação do mundo. Ele mesmo diz em algumas partes da Bíblia, Davi escreve isso em Salmos, que antes que ele chegasse, estivesse no ventre da sua mãe, Deus já sabia da sua existência. Então, Jesus tudo fazia para a glória de Deus. Jesus não chegava nunca, eu sou o popstar, eu sou a estrela, eu sou o cara que faz o milagre, eu sou o cara que multiplicou os pães e os peixes, eu sou o cara que levantou o aleijado, eu sou o cara que curou no sábado. Ele nunca chegou assim, ele sempre chegou humilde. Esvaziado de si, esvaziou-se da sua própria divindade para que aqui ele fosse um humano como nós, obedecendo ao Pai e a Deus, ligado sempre com seu Pai, dizendo, fazendo, construindo ou se guardando conforme o Pai dizia. Já que Jesus é a revelação de Deus e o nosso formato de como viver, então como devemos viver? Como Jesus viveu. Dando graças a Deus, reconhecendo as providências e o amor de Deus na nossa vida. Se tivermos que ter o nosso momento de introspecção, que tenhamos. O nosso momento de secreto, de sozinho com o nosso Pai, que tenhamos. Se tivermos que irmos fazer o bem, levar o milagre, a bênção, a graça na vida de alguém conduzido por Deus, que levemos. Mas nunca devemos pensar que fomos nós quem fizemos, nós quem produzimos, nós que levamos, nós que entregamos uma cesta básica na casa de alguém. Não, nós fomos enviados por Deus, usados por Deus, abençoados por Deus, agraciados por Deus, que nos traz para fazer parte das histórias que são de Deus. Deus não existe, Deus é. Deus não se surpreende, porque ele já sabe de tudo. Deus nunca não sabe o que fazer, porque ele sabe de todas as coisas. Deus não tem como ser melhor, porque ele já é extraordinário, perfeito. Ninguém pode melhorar a Deus, nem ele mesmo pode se melhorar, porque ele já é a perfeição. Deus não vai deixar de existir ou passou a existir. Deus é eterno e existe desde sempre. E Jesus e o Espírito Santo junto com eles, formando a Trindade. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Cristo que encarnou em Jesus, que veio como homem, como pessoa, nascido de uma mulher, esvaziado da sua divindade, para que, esvaziado da sua divindade, ele nos ensinasse que é possível e como fazer para obedecer, ouvir, andar com o nosso Pai. Jesus disse e ensinou a gente na oração do Pai Nosso que o Pai é nosso. Então é tipo, olha, o Pai é meu, Jesus dizendo, mas o Pai é teu. Então, da maneira que eu me relaciono com o Pai, relacione-se você também com o nosso Pai. Em nome de Jesus, hoje o nosso estudo vai terminar por aqui. No domingo que vem, a gente vai então dar continuidade no capítulo 7, a partir do verso 14. E vamos entender muito mais sobre toda essa parte de Jesus com os seus irmãos, com os judeus, com o sinédrio, com toda aquela cúpula de judeus que queriam acabar com a vida de Jesus. Que Jesus então se guarda na Galileia, aguardando o momento dele certo para ir até a Judéia, de como ele chega, do que ele diz. Domingo que vem a gente vai ter muito para conversar sobre isso, que vai ser o nosso episódio 27. Então, eu peço a Deus que abençoe a tua vida, que guarde os teus caminhos, que encha o teu coração de humildade e sabedoria suficiente para entender que Ele é Deus. Ele é o único e é o verdadeiro Deus. Não existe um outro Deus. Não existirá um outro Deus depois dele, nem existiu antes dele. Deus não existe, Deus é. Deus é na tua vida, que continue sendo na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus caminhos. Que a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a misericórdia de Jesus Cristo, que a luz do Espírito Santo, que segundo Jesus, e é verdade, ele viria e veio para que nos lembrássemos de toda a verdade. Ande, caminhe, esteja com o Espírito Santo na sua vida. E quando você não souber o que fazer, o que pensar, o que sentir, diz assim, Espírito Santo, me lembra de toda a verdade.
Me lembra da palavra de Deus. Diz no meu coração como é que eu devo gerenciar a minha vida. Entrega a sua vida nas mãos de Deus e jamais nas mãos de qualquer outra pessoa, como eu, como você, como qualquer um, que ainda somos muito fáceis de cair em enganos. Então, por isso, a gente deve estar o tempo inteiro ligados com Deus, para que nós venhamos a ter mais sabedoria e possamos ir diminuindo cada vez mais as chances das nossas quedas, dos nossos erros, das nossas falhas, de não deixarmos-nos levar por opiniões de outras pessoas, às vezes conselhos que estão nos dando sem que nós percebamos, só para a nossa queda, para o nosso prejuízo. Não permita que ninguém te cause prejuízos e não se cause prejuízos por orgulho, vaidade, rancor, visceralidade, raiva, mais recordações. Abandone aquilo que passou, que te fez mal. Guarde no teu coração aquilo que te fez bem. E construa uma história muito linda na sua vida, de muita paz e harmonia, junto da sabedoria, da palavra, dos ensinos de Jesus para a tua vida, para a minha vida. Ele, Jesus, é o homem que encarnou Cristo e que revelou o Pai. Para mim, para você e para o mundo inteiro. Então, olha, uma semana abençoada na tua vida. Fica com Deus. Um beijo muito grande de mim. Jesus ama você. Jesus me diz e me ensinou que eu também devo te amar. E eu te amo em Cristo Jesus. Jesus disse que nós devemos nos amar e devemos ajudar-nos neste caminhar. Esse canal é para isso, para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos vestir o Evangelho na nossa vida, no nosso olhar, nas nossas atitudes, nossa maneira de reagir, de pensar, enfim. Então, estejamos juntos em oração nessa semana. Ore por mim, eu oro por você. Que Deus abençoe a tua vida. Curte esse canal, compartilha, coloca um comentário, nem que seja um amém. O YouTube vê isso como uma forma de um canal que pode ser então propagado para outras pessoas. Ele fazer chegar lá, quando a pessoa está procurando alguma coisa, e chegar lá para ela. É um canal sem nenhum intuito financeiro, nada que eu te peço, nem vou te pedir, não tem contribuição mensal, não tem ser membro, não tem venda de curso, de livro. Aqui é um bate-papo sobre a palavra de Deus e que esse bate-papo possa, através do seu curtir, do seu comentar, do seu compartilhar, chegar em muitas outras casas. Se você gostou, mostra que gostou, curte, deixa o YouTube saber que valeu a pena ele nos dar este pedaço, este espaço, viu? Então é isso, ó. Fica com Deus, Deus abençoe tua vida e até semana que vem.